Olá, vamos retornar, vamos mais um importante tema aí pra gente. Vamos trabalhar a partir de agora as paraestatais. Interessante, né? Nós vamos ter o denominado primeiro setor, que vai representar, no caso, as atividades realizadas pela administração pública, pelo poder público. Vamos ter o segundo setor, que são as atividades realizadas pelos particulares, mas com interesse, ou seja, com fins lucrativos. E vamos ter o denominado terceiro setor, que são as atividades produzidas pelos particulares, mas sem o interesse de lucro, ou seja, sem fins lucrativos. Então, a partir de agora, o que importa para a gente é justamente o denominado terceiro setor. Então, nós vamos ter aqui, vamos aqui ao nosso quadro, nós vamos ter aqui o terceiro setor, que ele é formado, então, por entidades privadas sem fins lucrativos. Dentro desse terceiro setor, por exemplo, nós vamos ter aqui uma fundação constituída pelo particular. Vamos ter também, não é isso? Uma ONG. Outro exemplo, vamos ter as organizações sociais, serviços sociais autônomos, as OCIPs. Então, olha lá. Ih, cara, a gente tem que voltar. Eu escrevi OCIP errado, peraí. Vamos voltar? Vou só ver como é que escreve aqui direitinho. OCIP. Aí. Olá, vamos retomar então com mais um importante tema aí pra gente. Vamos trabalhar a partir de agora as paraestatais. Mas antes de mais nada, devemos lembrar o seguinte: nós temos o denominado primeiro setor, que vai representar as atividades realizadas pelo poder público. Vamos ter o denominado segundo setor, que representa as atividades desempenhadas pelos particulares, mas com fins lucrativos. E o que interessa para o nosso estudo a partir de agora é o terceiro setor, que vai representar as atividades desempenhadas pelos particulares, mas sem buscar qualquer fim de lucro, então sem fins lucrativos. Vamos aqui para a nossa tela. Vejam só, então nós vamos ter aqui o terceiro setor. O terceiro setor, então, como já falei anteriormente, vai representar as atividades dos particulares sem fins lucrativos. Aí vamos ter, por exemplo, uma fundação, como por exemplo, Fundação Ayrton Senna, Fundação Viva Cazuza. Vamos ter ONG, vamos ter também OS, as organizações sociais, os serviços sociais autônomos, que nós vamos detalhar isso depois, e vamos ter também as OCIPs. Então, olha aqui. O terceiro setor, então, como já bem falei, ele vai representar as atividades dos particulares sem fins lucrativos. Então, são entidades privadas, obviamente, né, regido pelo direito comum, mas que vão trabalhar uma ação social, prestar alguma atividade pública. Então, vamos aqui de novo. Dentro do terceiro setor, que podemos falar que é um gênero, nós vamos ter as denominadas paraestatais, ok? Então, eu posso afirmar, assim, lá na nossa prova, que as paraestatais vão compor o denominado terceiro setor. Mas eu não posso afirmar de maneira alguma que toda entidade que pertence ao terceiro setor representa uma paraestatal. Por quê? Nós vamos ter aqui o gênero, terceiro setor, e vamos ter aqui 3 paraestatais: as organizações sociais, os serviços sociais autônomos e também as OCIPs, que nós vamos trabalhar uma, né, de cada vez aí em cada bloco, ok? Então vamos iniciar
vamos trabalhar inicialmente, então, um conceito genérico para as paraestatais. Vamos aqui, vou mudar aqui o nosso quadro, coloquei o conceito aqui então, ó. As entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado. Olha que interessante, sem fins lucrativos, já foi dito isso antes, que exercem atividades de interesse público, recebendo, para tanto, fomento do poder público. Então, as paraestatais são entidades de direito privado que colaboram, que auxiliam o Estado na busca de seus fins. E o que a paraestatal recebe do Estado? Vai receber fomento, como, por exemplo, dotação orçamentária, renúncia fiscal. Então, essas paraestatais vão receber um fomento do Estado e, obviamente, que essa atividade realizada por elas vai voltar, então, para a sociedade. Porque sempre vai ser a realização de uma atividade social, a prestação de algum serviço público, ok? O que você deve lembrar também na sua prova? Que as paraestatais, elas não vão pertencer à administração direta, muito menos à administração indireta. Estão ao lado do Estado, ok? É muito comum, prova de concurso público, realizar essa diferença, trabalhar esse tema. Ou seja, afirmar que as paraestatais pertencem à administração pública e é óbvio, você vai colocar ali que a questão está errada, ok? Vamos aqui então, vamos trabalhar aqui, vamos ver as espécies então de entidades paraestatais que nós temos. As principais espécies, tá? Ou seja, as espécies que poderão ser cobradas lá na sua prova. Vamos lá, nós vamos ter os serviços sociais autônomos, vamos ter as organizações sociais e as organizações da sociedade civil de interesse público, ok? Então vamos focar aqui. Vamos trabalhar, então, essas três pessoas aqui. Ah, professor, mas eu ouvi falar nas denominadas entidades de apoio. Entidades de apoio geralmente não caem em prova de concurso, por quê? Porque não tem uma lei geral regulamentando, tá bom? Então, vamos trabalhar essas daqui, que são ali as principais, ou seja, as que poderão ser cobradas ali em sua prova. Vamos, primeiramente, para os serviços sociais autônomos. Olha lá. Desempenham atividades que produz algum benefício para grupos sociais ou categorias profissionais. Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Alguns autores denominam esse grupo de pessoas como Sistema S. Aí vamos ter o SESI, o SESC, o SENAI, o SEBRAE. Então, quando nós falamos em serviços sociais autônomos, o que você vai lembrar? São pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, obviamente, que vão ali acolher, que vão ajudar, que vão praticar atividades para grupos determinados e, por muitas vezes, categorias profissionais. Você vai lembrar, então, todas as pessoas que compõem o Sistema S. Mas vamos lá para as características. Olha lá. A criação dessas pessoas depende de lei, ok? Então, você vai lembrar na sua prova, para criar, né, um serviço social autônomo, obrigatoriamente tem que ter uma lei autorizando, tá bom? Não é que vai ser criada pela lei como a fundação de direito público, como a autarquia. A lei apenas autoriza a criação dessa pessoa, que posteriormente vai ocorrer, né, no cartório comum, no cartório civil. Adquirem personalidade jurídica quando, após a inscrição dos respectivos atos constitutivos no registro civil das pessoas jurídicas. Normalmente tem a forma de associações civis ou fundações. Continuando. Os recursos arrecadados são oriundos de contribuições para fiscais, que são recolhidas, olha que interessante, compulsoriamente pelos contribuintes. Os recursos dessas pessoas não são provenientes do Estado. Por isso, então, exige previsão legal. Então, nós vamos ter ali, né, o trabalhador, no caso, ou mesmo a empresa, se for exemplo lá do
do SESI, não é isso? Que trata ali das empresas, o SENAC é do comércio. Então o trabalhador e também a pessoa jurídica, no caso, vai contribuir para o Sistema S, lá para a entidade de direito privado ao qual ele fica submetido. E essa contribuição, ela não é facultativa, é uma contribuição compulsória. E olha que interessante, o valor dessa contribuição compulsória, quando chegar à instituição privada, ele se torna, ou seja, ele fica gravado como sendo um dinheiro público. Então, por isso que tem que ter uma lei autorizando, no caso, a essa contribuição compulsória. E lembrando, se vai ter característica de recurso público, vai sofrer sim fiscalização do Tribunal de Contas. Vamos lá, vamos mais uma característica aqui. Artigo 183 do Decreto-Lei número 267 estabelece que, vamos lá, as entidades e organizações em geral, dotadas de personalidade jurídica de direito privado, que recebem contribuições para fiscais e prestam serviços de interesse público ou social, olha lá, estão sujeitas à fiscalização do Estado. Isso fica bem simples de você lembrar na sua prova, porque onde estiver dinheiro público, vai ter sim fiscalização do Estado, e esse dinheiro, apesar de ser o dinheiro do contribuinte, no caso da pessoa que faz parte lá do Sistema S, quando chegar aos cofres desta pessoa jurídica, vai ser gravado, então vai se tornar, vai ter status no caso de recurso público. Vamos lá. O SESC, como entidade paraestatal, assim como as demais entidades do Sistema S, que geram recursos públicos decorrentes de contribuições paraestatais, vamos lá, submetem-se ao controle do TCU, nos termos do artigo 5º, inciso 5º da Lei 8.443 de 92. Ok, vamos lá. Não há controvérsia quanto a essa divergência, quanto à obrigatoriedade desses entes se amoldarem aos ditames constitucionais da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, e também aos princípios citados no artigo 37 da Constituição Federal. Então, aquilo que nós já falamos anteriormente, né? Por receber, no caso, o recurso decorrente de uma contribuição compulsória, aquele dinheiro, por se tornar público, no caso, ele vai sofrer, obviamente, controle. Outra característica, é importante dizer que os serviços sociais autônomos, olha lá, não constam entre as pessoas que devem utilizar a Lei 866 em suas contratações. É o que consta lá no parágrafo único. Vamos aqui, parágrafo único do artigo 1º da Lei 866. Então, quem tem o dever de licitar, segundo a 866? Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, então que devem licitar, os fundos especiais, como por exemplo o FAT, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, estados, DF e municípios, tá vendo? Então aqui no rol não consta, no caso, as paraestatais, podemos dizer desse jeito, né? Não só o Sistema S, como também as OS e também como as OCIPs. Então, quando a entidade paraestatal, nós podemos falar isso sim de maneira genérica, for contratar, não precisa de seguir os ditames estabelecidos pela Lei 866 de 93, tá bom? Então lembre disso lá na sua prova, mas vamos detalhar melhor o tema aqui. Vamos lá. Decreto número 5.504 de 2005. Vamos aqui. O decreto exige, vejam só, se a contratação de obras, compras, serviços e as alienações, ou seja, quando for vender alguma coisa que foi contratado com recurso público, envolver recursos públicos oriundos de repasse da União, então se tiver dinheiro público federal, deverá ser realizada a licitação. Então aqui o decreto exige a realização de licitação, tá vendo? Se
se a contratação envolver recurso público federal. Agora, continuando, se a contratação for de bens e serviços comuns, deverá ser utilizado preferencialmente o pregão na sua forma eletrônica. Então, nós vamos ter o decreto 5.504 de 2005, que exige, no caso, procedimento licitatório para a realização de contratação envolvendo recurso público federal. E se a contratação envolver bens ou serviços comuns, preferencialmente deverá ser utilizada a modalidade pregão. Segura aí que nós vamos para outro decreto agora na nossa tela. Olha lá, decreto número 6.170 de 2007. Tá vendo? É um decreto, então, posterior. Vamos lá. O artigo 11, para efeito do disposto no artigo 116 da Lei 866, da Lei 866 de 93, diz que a aquisição de produtos e contratação de serviço com recursos da União transferidos, o que importa para a gente agora, a entidades privadas sem fins lucrativos, que aqui no caso vai envolver tanto o Sistema S, como também OS e como também a OCIP, ok? Mas vamos lá. Deverão observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessário, no mínimo, a realização de cotação prévia, olha lá, de preços no mercado antes da celebração do contrato. Então, o decreto 6.170, que é um decreto posterior, diz assim, quando uma entidade privada sem fins lucrativos for contratar com recurso público federal, tem que atender os princípios que orientam o procedimento licitatório. Especificamente, lembra que nós trabalhamos? Olha lá, o da impessoalidade, da moralidade e da economicidade, devendo ainda realizar uma cotação prévia de preços. Note que o decreto não exige a utilização da Lei 866 em momento algum. Então, a entidade lá do Sistema S vai ter que ter, sim, um regulamento para a sua contratação. Um regulamento, então, para atender o princípio da legalidade, da impessoalidade e da economicidade, tá bom? Então, não é aplicado especificamente a Lei 866, mas devem licitar, sim, mas usando ali, criando um regulamento próprio. É assim que você tem que marcar lá na sua prova, porque esse é o entendimento do Tribunal de Contas quanto a isso, hein? Mas vamos lá, vamos continuando. Eu trouxe aqui no caso, até uma decisão do próprio TCU, As entidades do Sistema S não estão obrigadas a seguir rigorosamente os termos do Estatuto de Licitações, tá vendo, da Lei 866. Mas, todavia, obrigam-se aos seus regulamentos, tá vendo? Então, aqui, a entidade do Sistema S vai ter que criar um regulamento de contratação para suas contratações, próprios devidamente publicados, os quais devem se pautar nos princípios gerais do processo licitatório e concetâneos, olha lá, concetâneos, né, ao contido no artigo 37, caput do artigo 37. Continuando. Ainda, seguir os princípios gerais relativos à administração pública, em especial o da legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia e publicidade. Continuando. Cumpre destacar que os serviços sociais autônomos não se encontram sujeitos à estrita observância da Lei Geral de Licitações e Contratos, da Lei 866, por não estar incluídos na lista de entidades enumeradas no parágrafo único do artigo 1º. É aquilo que nós já falamos anteriormente, tá? Então, as entidades do Sistema S devem licitar sim, mas não vão utilizar, no caso, a legislação, ou seja, as normas estabelecidas pela Lei 866. Vão ter que criar um regulamento próprio, tá bom? Vamos continuando aqui no nosso quadro. Vamos a uma súmula. Súmula 516 do STF. Olha lá. O Serviço Social da Indústria, ou seja, o SESI, está sujeito à jurisdição da Justiça Estadual.
Tá bom? Então, nós temos uma súmula dizendo o que você vai lembrar na sua prova. Aqui, né, a súmula fala sobre o SESI, mas é óbvio, né, que nós podemos sim estender a qualquer serviço social autônomo, então a jurisdição vai ser Justiça Estadual. Artigo 150 da CF, ó. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, vamos lá, à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Então, é vedado, então, às entidades políticas instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Então, aqui, nós vamos ter o princípio da imunidade recíproca. Ok? Então, o princípio da imunidade recíproca nasce, então, aqui do artigo 150, inciso 6º, a linha A. Continuando. Templos de qualquer culto. Então, os templos religiosos também, né, vão possuir imunidade tributária. Agora, o que interessa pra gente, ó, patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, ok? Inclusive suas fundações. Das entidades sindicais, então o sindicato também tem imunidade, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. Olha aqui, atendidos requisitos em lei. Então, nós vamos enquadrar aqui, ó, das instituições de educação e de assistência social. Então, as pessoas pertencentes ao terceiro setor vão possuir, sim, imunidade tributária. E se as paraestatais pertencem ao terceiro setor, obviamente elas vão possuir, né, a imunidade. Ok? Vamos parar por aqui. No próximo bloco, nós vamos trabalhar as organizações sociais, justamente para o nosso vídeo não ficar muito extenso, viu? Então, obrigado aí. Sucesso em sua aprovação. Até o próximo vídeo.